Bom dia, igreja, bom dia, família, bom dia, amigos. Que Deus possa te abençoar poderosamente nessa manhã. Vamos para mais um devocional, uma palavra de Deus. Que Deus possa falar ao seu coração nessa manhã. Já falei desse texto várias vezes, mas quero pensar numa ótica diferente. Diz assim o texto: Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a submergir e gritou: Senhor, salva-me. Fé ou medo? Pedro está vivendo uma experiência extraordinária. Pedro está andando sobre as águas. Pedro era um homem extraordinário, sempre estava fazendo coisas, falando coisas com Jesus que poucos tinham coragem de fazer. E nesse momento que Jesus está aparecendo para os discípulos andando sobre as águas, Pedro grita com Jesus e pede para andar sobre as águas. Pedro era impetuoso. E nesse momento Pedro anda sobre as águas. E a Bíblia diz que ele repara a força do vento e ele tem medo. Fé ou medo? O medo fez com que Pedro começasse a afundar. Pedro teve fé para andar sobre as águas, mas Pedro permitiu que o medo superasse a sua fé. Mas algo interessante ele faz. Ele grita por socorro e Jesus imediatamente o socorre. E às vezes nós olhamos para esse texto e dizemos às vezes, por que Pedro teve medo se ele estava próximo de Jesus, perto de Jesus? Mas quantas vezes nas nossas vidas, em momentos difíceis, a gente tira os olhos de Jesus e tem medo? Quantas vezes na nossa vida enfrentamos dificuldades, enfrentamos problemas sérios, enfrentamos enfermidades e tiramos os olhos de Jesus e temos medo. O medo fez com que Pedro afundasse. O medo fez com que Pedro desistisse. E o medo fez com que Pedro clamasse novamente ao Senhor. Nossos problemas serão sempre maiores do que a gente pode enfrentar. Mas o nosso Deus sempre será maior do que os nossos problemas. Deus está sempre conosco. Talvez você precise de ajuda nessa manhã. E eu quero dizer, se você clamar por Ele, Ele vai estender as mãos para você. A Bíblia diz que Pedro clamou ao afundar e Jesus estendeu as mãos para salvar Pedro. Eu sei que talvez você esteja enfrentando nessa manhã, nesse dia de hoje, alguns desafios. Eu quero desafiar você a não permitir que o medo supere a sua fé. Sua fé precisa ser maior do que o medo. Você precisa superar o seu medo com a fé. Eu sei que às vezes a gente pensa em desistir, pensa que não vai conseguir, pensa em parar, mas em nome de Jesus, tenha fé e vença o medo, supera o medo, cria esperança, expectativa em Deus, porque Ele pode abençoar a sua vida nessa manhã e Ele estenderá as mãos para te socorrer em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, nós te adoramos, teremos fé e não seremos dominados pelo medo, teremos fé. A nossa fé irá superar o nosso medo, a nossa desconfiança. Nós não iremos afundar, não iremos desistir, em nome de Jesus. Levanta aquele que está caído, sustenta aquele que está fraco, restaura aquele que precisa ser restaurado nessa manhã, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Eu sou o pastor Eduardo, da IDPB Caieiras, uma família para pertencer, crescer e servir. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Um grande abraço.